Olá pessoal, tudo bem? Alunos do 8º ano, espero que todos estejam bem, tá? Meu desejo é que o amor, a paz, a felicidade estejam em cada coração e que vocês estejam prontos e preparados para, de uma maneira toda especial, utilizar este tempo que vocês estão tendo para refletir um pouco sobre a vida, refletir um pouco do que é estar bem, do que é estar em sintonia com as pessoas e também, de uma maneira toda especial também, para cada um aí de vocês, aproveitar o tempo que é permitido para que tenha estas aulas, né, as aulas que serão aplicadas de uma maneira toda especial, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Essas duas matérias, esses dois assuntos, eles estão inseridos nas páginas 55 até a página 63, tá, do capítulo 1. O que a gente vai trabalhar em cima disso aí? Antes de mais nada, eu tenho que identificar, e vocês sabem muito bem disso, que nós temos dois tipos de sujeito, tá? O sujeito indeterminado e o sujeito determinado, tá? O sujeito determinado, o nome já diz, ele vai determinar a ação do que está acontecendo, seja explícita ou implícita. E nós temos aí o simples, que possui apenas um núcleo, olha o exemplo aí, um cão sozinho não faz barulho. O composto possui dois ou mais núcleos, o coronel e o soldado seguem sua marcha. O oculto não vem expresso na oração, mas pode ser facilmente identificado pela desinência verbal ou pelo contexto. O exemplo aí, farei tudo para lhe ajudar. A minha desinência verbal do verbo fazer identifica que é um sujeito oculto e a pessoa aí, no caso, sou eu, né? A primeira pessoa do singular, ok? Até aí tudo tranquilo? Então isso aí é o tipo, eu tenho os tipos de sujeito determinados, tá? E agora vamos para o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que eu jamais vou conseguir identificar quem praticou a ação. Ou seja, não tem como eu identificar o meu sujeito na oração. Isso acontece quando não conseguimos perceber pelo contexto ou pelo verbo que o acompanha quem praticou a ação. Quer ver um exemplo bem claro aí? Estão cantando na praça desde ontem. Estão cantando na praça desde ontem é um exemplo bem claro de que é um sujeito indeterminado, porque olhando aí pelo verbo, olhando aí pela forma verbal, eu não consigo identificar quem são as pessoas ou quem está cantando na praça, ok? Olha o exemplo aí bem claro. Mas também, como no sujeito determinado, eu tenho três tipos de sujeitos indeterminados, tá? O primeiro aí é o conjugando o verbo na terceira pessoa do plural. Eu tenho três ações aí, tá? Falaram que as aulas serão à distância, arranharam o meu carro, pegaram minhas bicicletas. Tem o verbo falar, o verbo arranhar e o verbo pegar. E aí, existe um macete muito claro quando eu digo que para eu identificar quando o sujeito é indeterminado na terceira pessoa do plural. Eu sempre vou colocar o pronome eles, que é o pronome pessoal do caso reto. Eles, lembra? Eu, tu, eles, nós, vós. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Exatamente isso aí. Esse eles aí vai ficar na frente dos verbos. O verbo falar, o verbo arranhar e o verbo pegar. Quer ver? Eles falaram que as aulas serão à distância. Ok, não teve algum problema. Eles arranharam o meu carro. Também, tranquilamente. Eles pegaram minhas bicicletas. Tranquilo, eu consegui entender a minha frase, houve de uma maneira bem clara, fez sentido na minha frase, na minha oração. Então, se fez sentido, manda ver que é um sujeito indeterminado. Mas aí, por que você está dizendo isso, professor? Olha como é simples aqui, ó. Chegaram as encomendas. Se eu disser, eles chegaram às encomendas, não faz sentido. Então, automaticamente, esse chegaram aqui, ele pode, de uma maneira bem simples e bem, talvez, traiçoeira, dizer para mim que é um verbo, que é um sujeito indeterminado, tá? Mas ele não é um sujeito indeterminado. Por quê? Simplesmente pelo meu macete que eu vou identificar aqui. Neste caso aí, chegaram as encomendas. Quem chegou? As encomendas. As encomendas eu tenho como sujeito
simples, tá? E eu não posso dizer eles chegaram às encomendas. Não tem como. Aí por isso que eu disse que tem que ficar tudo muito fazendo sentido quando eu coloco o pronome aí, eles, ok? Deu para entender? Vamos lá então. E aí, quando eu digo que eu tenho uma segunda situação aí, é que o verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula de indeterminação do sujeito, que é a partícula ser. Eu sempre farei o seguinte, uma pergunta, aliás, duas perguntas. Quem é que e o que é que? Eu não vou obter uma resposta, eu não terei uma resposta. Olha o exemplo aí, vive-se bem aqui. Quem vive aqui? Ou quem vive bem aqui? Acorda-se cedo nesta casa. Quem acorda cedo nesta casa? Ou quem acorda nesta casa? Tá? Eu não consigo identificar aí o meu sujeito e automaticamente eu não encontro o meu sujeito através do verbo da terceira pessoa do singular com o pronome se. E também, automaticamente, eu não terei uma resposta quando eu faço a pergunta quem é que, tá? Terceiro caso aí, ó, infinitivo que tenho aí, que é no caso impessoal. Tenho aí o exemplo de navegar é preciso e amar é preciso. Quando o verbo estiver no infinitivo, ele será impessoal. Toda vez que o verbo terminar com a letra R, observe aí, navegar, amar. Posso ter outros, beber, comprar, vender, partir, dividir. Vocês lembram lá nas aulas, anos passados, as conjugações? Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação, né? Aí terminação ar, ir, lembram disso? Exatamente isso. Por exemplo, navegar, primeira conjugação. A primeira terminação, segunda é beber e dividir, ar, ir. Então, nesse caso aí, eu identifico que são verbos que estão no infinitivo e tornam-se verbos impessoais. Porque, quando eu digo navegar é preciso, quem navega? Eu não obtenho, mais uma vez, a resposta, tá? Amar é preciso. Quem ama? O verbo não me dá essa resposta. Então, eu tenho mais um exemplo de sujeito indeterminado, tá? De uma maneira bem clara, para a gente fechar o sujeito indeterminado, observe o seguinte, no sujeito indeterminado eu não vejo e também não sei quem é, ou seja, não consigo determinar quem faz a ação, tá bom? E aí, partindo para a oração sem sujeito, a primeira situação, eu tenho aí 3 orações que me retomam a situação de fenômenos da natureza. Eu tenho anoitecer, ventar e chover, né? Anoiteceu rapidamente, ventava pela manhã, choveu muito ontem. Esses três verbos e automaticamente essas 3 orações me indicam fenômenos da natureza. Acontecendo do fenômeno da natureza, eu tenho claramente oração sem sujeito, tá? Também tem o verbo haver com o sentido de existir, tá? Há 3 coisas que os adolescentes gostam: chocolate, redes sociais e reunir-se com os amigos. Eu poderia colocar ali, existem 3 coisas que os adolescentes gostam, tá? Então aí no caso é sinônimo. Há muitos problemas nessa cidade. O há aí é um verbo impessoal. Muitos problemas, no caso aí torna-se um objeto direto do verbo aí haver, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação ao aí, o verbo haver no sentido de existir. Será sempre impessoal, tá bom? E aí eu tenho os verbos fazer, fazer e ir, que é o tempo decorrido ou decorrer. Há 3 anos Juliano e Lucas namoram. Há tempo decorrido. Faz 2 anos que Diana mudou-se para a casa de seus pais. Faz tempo também decorrido. E vai para 6 meses que terminei o curso. Vai tempo decorrido. Eu não posso, de maneira alguma, dizer assim, ó, haviam 3 anos Juliano e Lucas namoram.
Fazem 2 anos que Diana mudou-se para casa, né? Vão para 6 meses que terminei o curso. Não, tempo decorrido sempre será impessoal e sempre será no singular. Faz e vai, ok? Até aí, tranquilo, gente? Eu espero que vocês tenham uma clareza, né, digamos assim, do que ocorreu aí, das aulas, né, dos conteúdos que eu apliquei. Mas vou voltar rapidinho lá no sujeito indeterminado, só para a gente fechar de uma maneira bem mais tranquila, tá? Como eu disse, são 3 tipos, tá? O primeiro é conjugando o verbo na terceira pessoa do plural. Arranharam o meu carro. Eu tenho que colocar o eles para eu saber se ele vai ter aí, se ele será um sujeito indeterminado. Eles arranharam o meu carro. Fechou, ficou bonitinha a frase, a oração. Então, considero aí um sujeito indeterminado. Depois eu vou ter também um conjugando o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula C. Vive-se bem aqui. Aí, lembrando, não vou obter a resposta, tá? Vive-se bem aqui. Quem vive aqui, tá? Tem essa situação. E infinitivo impessoal. Amar é preciso, tá? O verbo sempre estará no infinitivo, tá bom? Queridos, espero que vocês tenham, de uma maneira simples, né, e mais assim, espero que vocês tenham recebido este conteúdo, e deixarei para vocês lá no mural lá do projeto de vocês, as páginas que eu já disse lá no início, da página 55 até a página 63, tá bom? Um forte abraço, fiquem na paz e tenham muito cuidado aí, cuidem de quem vocês amam, tá bom? Fiquem na paz, galera.